Vamos estudar os quartis de uma distribuição. Ora bem, como o próprio nome indica, quartil significa que vai distribuir os dados em 4 partes. E como tal, e a primeira coisa a fazer-se, como aqui está a dizer, é ordenar os dados da distribuição em estudo. Por exemplo, vamos ter aqui este exemplo em que temos o lançamento de um dado de 10 vezes e, portanto, como estes dados têm 1, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 5, 4, 3, isto não está ordenado. Então eu vou ordenar. Então temos o 1, temos o 2, o 3, temos outro 3 aqui, temos um 4, 2 5, outro 5 e 2 6. Portanto, eu vou contar, são 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, para fazer o quartil, se são 10 dados, não é? Então, eu divido 10 por 2. Porquê? Porque eu quero dividir em 4. Então, primeiro vou dividir ao meio, e ao dividir ao meio eu vou encontrar a mediana, e a mediana é o quartil 2, acaba por ser isso. E depois, cada metade divido ao meio. Portanto, 10 a dividir por 2 vai dar 5. Então, eu vou contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, do fim para o princípio, 1, 2, 3, 4, 5. E o que é que acontece? Não fica nada no meio. Então, nós vamos dizer que a mediana vai ser a média destes dois números centrais. Portanto, que vai dar 4,5. E esta mediana nós também chamamos de quartil 2. Para encontrar agora o quartil 1 é a primeira metade que vai ser dividida ao meio. E, portanto, eu tenho que contar quantos valores é que eu tenho aqui nesta primeira metade. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, se tenho 5, e se dividir 5 por 2 vai dar 2,5. O que eu vou fazer é, vou contar sempre a parte inteira, ou seja, vou colocar 2 para cada lado. Então, vou colocar 2 para cá e do fim para o princípio 2 para lá. E fico com o 3 no meio. E aqui fico com 3 no meio porque eu tinha 5 números, um número ímpar. E, portanto, fica sempre um sozinho. Então, o 3 vai ser o primeiro quartil. Agora, vou fazer exatamente a mesma coisa para a segunda metade. 2 para o final, 2 no início e fico com o 5 aqui no meio. Então, eu vou dizer que é o quartil 3. O que é o quartil 3? Porque o quartil 3, portanto, no fundo, o que é que eu fiz? Imaginando que eu tenho aqui um retângulo, parti ao meio e cada metade dividi ao meio. Portanto, aqui tenho o 1 e o 2, tenho o 3 aqui no centro, tenho o 3 e o 4, tenho o 5 e o 5, tenho o 5 aqui no meio e o 6, 6. Portanto, o que é que nós vamos dizer? 25% dos dados vão estar aqui, mais 25 estão deste lado e mais 25 até fazer os 100%. É por isso que a mediana é os 25 mais 25 são os 50%. E o quartil 1 é o que corresponde aos primeiros 25%. Está bem? E o quartil 3 o quartil 3 vai ser este. Portanto, aqui é o quartil 3, aqui é o quartil 1 e aqui é o quartil 2 ou a mediana. Está bem? O quartil 3 vai ser 25 mais 25 é 50, mais 25 são 75. Pronto, então o quartil 3 nós dizemos que corresponde aos 75% dos dados. Daqui o que temos aqui nesta definição. O primeiro quartil é o valor que apresenta 1/4 ou 25% das observações inferiores ou iguais a esse valor. Ou 3/4 ou 75% das superiores. Portanto, se eu pensar em superiores tem 75 aqui, não é? Pronto. O segundo quartil, como eu falei, é igual à mediana, portanto corresponde a 50% dos dados. E o terceiro quartil é aquele que vai corresponder a 3/4 ou a 75% dos dados inferiores ou iguais a esse valor. Portanto, é os 75. Ou então, 1/4 ou 25 superiores. Portanto, isto aqui, que é a parte superior, é 25%. Mas geralmente nós falamos nos 25%, 50% e 75%. Ora bem, então agora vou escrever uma coisa aqui que é o diagrama de extremos e quartis. O que é isto do diagrama de extremos e quartis? Ou seja, então nós vamos fazer aqui um género de uma régua em que esta régua não vai ter nem mais nem menos do que
os valores da distribuição. Ou seja, nesta distribuição nós temos valores entre o 1 e o 6. Então eu vou escrever isto aqui. Portanto, tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Pronto. Ok? Sendo que o 1 e o 6 eu vou chamar de extremos da distribuição. Vou já colocar aqui. 1 e 6 são extremos da distribuição. E são extremos porque são o menor e o maior valor. Está bem? Vou colocar entre parênteses. Menor e maior valor. Pronto. Posto isto, vou dizer que é o 2, aqui é o 3, o 4 e o 5. Então, vou colocar aqui um tracinho no primeiro, um tracinho no segundo. E agora vou dizer onde é que está o quartil 1. Está no 3. Então, vou escrever um tracinho de igual comprimento no 3. A mediana 4,5. 4,5 há de ser por aqui e faço aqui um tracinho. O quartil 3 é 5, que vai ser este aqui e faço assim também. Então, eu vou fazer aqui uma caixinha que vai ser desenhada através dos quartis. Portanto, este é o quartil 1, este é a mediana, este é o quartil 3. E depois ligo isto aqui. E este chama-se o diagrama de extremos e quartis, que algumas pessoas também dizem que é o diagrama de bigodes. Está bem? Mas o nome técnico é diagrama de extremos e quartis. Portanto, fazemos o número mais pequeno da distribuição, o maior, e depois aqui nós fazemos assim. O que é que nós conseguimos perceber? Que os dados estão mais concentrados aqui, porque não se esqueçam que isto é 25% e isto é 25%. Portanto, há 25% que está entre 4,5 e 5. Portanto, os dados estão muito mais concentrados aqui e mais dispersos aqui. Vamos ver então agora o que é que acontece se eu tiver uma distribuição de dimensão ímpar 9, por exemplo. Então, a primeira coisa, mais uma vez, que eu vou fazer é ordenar. E, portanto, ordenando, eu percebo que tenho 1, 3, 3, 4, 5, 5, 5 e 6. Então, 1, depois tenho 3 e 3. O 4 está por aqui, os 3 5, 1, 2 e 3 e por fim tenho este 6. Bom, agora 9 a dividir por 2, claro que não vai dar inteiro, dá 4,5. Como dá 4,5 eu vou pensar só na parte inteira. Então vai ficar 4 para cada lado. 1, 2, 3, 4 e agora do fim para o princípio 1, 2, 3, 4. E como é ímpar eu já estava à espera. O 4 vai ser a mediana ou o quartil 2. Agora vou fazer a mesma coisa para os quartis. Portanto, cada metade tem 4. 1, 2, 3, 4. E 4 a dividir por 2 vai ser 2 para cada lado. Então vou já fazer este aqui. 2 para aqui, 2 para aqui, não sobra nada. Então o quartil 3 vai ser a média entre os dois valores que ficam no centro, que vai dar 5. O quartil 1 faço a mesma coisa e agora os dois que estão no meio é o 1 e o 3. Então, o quartil 1 vai ser 1 mais 3 a dividir por 2, que vai ser 2. Pronto, então vou fazer o diagrama de extremos e quartis, portanto, que vai ser também entre 1 e 6, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora aqui vou colocar então um traço para representar o menor valor, o maior valor. O quartil 1 é 2, 4 na mediana e 5 aqui. Pronto, faço aqui esta caixinha e agora é aqui sempre no meio a unir os extremos. Pronto, e tenho o diagrama de extremos e quartis, que eu tinha ali um espaço para ele, mas eu vou já colocá-lo lá. Pronto, fica aqui o diagrama de extremos e quartis. Aqui vê-se que existe alguma concentração entre o 4 e o 5, menor do que o anterior, mas tem alguma ainda. Nesta situação, o que é que vai acontecer? Porque nem sempre temos situações assim, não é? Temos 9 e 10, geralmente o nosso estudo incide mais sobre uma dimensão da amostra bem maior. Neste caso, por exemplo, temos uma dimensão de 23 elementos. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu tenho 23, mas podia ter 230. E como é que eu vou fazer o diagrama de extremos e quartis? Como é que eu vou determinar os quartis com dimensões de amostras muito grandes?
Então o que nós vamos fazer é recorrer da frequência relativa acumulada. Eu aqui nesta tabela já a fiz, portanto as classificações são de 1 em 5, tenho aqui a frequência absoluta, portanto há 5 alunos com 1, há 6 alunos com 2, 6 com 3, 1 com 4 e 5 com 5. Fiz a frequência relativa em percentagem e fiz a acumulada. E como eu digo aqui no início, o que é que eu digo aqui no início? Que o primeiro quartilo corresponde aos 25%. Aliás, eu desenhei isto aqui, corresponde aos 25%. O quartilo 2 aos 50% e o quartilo 3 aos 75%. Então, se eu tiver as frequências relativas acumuladas e for à procura de onde é que ficam essas percentagens, eu automaticamente situo os quartis e não preciso fazer mais nada. E, portanto, se vocês agora virem aqui, acumulado, portanto, o 1 vai até aos 21%. E vocês dizem assim, mas o quartilo 1 precisa de 25%. Não é? Então, eu tenho que ir mais à frente. Então, 21 aqui entra nos 26 e o 2 vai até 47,8%. Então, o 25 está aqui no meio. Está bem? O 25% está aqui. Então, se está aqui, o quartilo 1 vai estar aqui no 2. Então, o quartilo 1 vai ser 2. Portanto, entendendo melhor, eu tenho uns, não é? Tenho um 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Depois tenho 6 vezes o 2. 2, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu estou aqui a ver é que 21,7 está nos uns. E depois até aqui estão 47,8% dos dados. Ou seja, o 25% há de estar aqui alguns para trás, não é? Obviamente, se aqui é 47, portanto os 25 há de estar para aqui. Mas está no 2. Porquê? Porque no 1 está os 21,7. Não chega. Não é? Para ser 25, que é o quartilo 1, tem que estar um pouquinho mais à frente. Ou seja, há de estar aqui algures no meio do 2. Mas não importa. Eu sei que vai até 47. Eu preciso do 25, há de ficar por aqui. Também não preciso de saber qual é o 2. Preciso saber que é 2. Pronto, então já percebi que aqui é 2. A mediana é os 50, não é? 47 não chega. Aqui vai até aos 79. Então a mediana está aqui. Os 50% estão aqui. Porque ele vai até aos 79. Portanto, continuando aqui a ideia. Portanto, aqui agora tem 6, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que vai até 73,9% dos dados. Isto aqui percebe-se mal, é melhor escrever melhor. Portanto, isto é 47,8. Portanto, 47,8, o 50% há de estar para aqui, se calhar, digo eu. Não é? E, portanto, que é a mediana. E, portanto, eu vou dizer então que a mediana, ou o quartilo 2, pode-se dizer as duas versões. Geralmente dizemos mediana. É o meu 3. Nunca digo isto, está bem? É o valor que está a ser estudado, que neste caso são as classificações. E, de igual forma, vou ver onde é que está o 75%, que é o quartilo 3. E o 70, aqui é até 73, este é até 78, 75 está aqui um bocadinho antes. Portanto, o 75% há de estar aqui, o quartilo 3 há de ser o 4. Pronto. E continuando para vocês perceberem melhor, portanto, o 4 tem um 4, que é um 4, e pelo que me apercebo, o 75 há de ficar aqui para aqui. Portanto, 75% é aqui. Porque depois os 100, 1, 2, 3, 4, 5, este é 78. Pronto, o 75 há de ser ali, o 4, está bem? Outra coisa que é importante é o seguinte. Eu posso fazer isto tudo na calculadora. E até sugiro que vocês coloquem estes valores na calculadora. Portanto, na lista 1, coloquem as classificações. Na lista 2, coloquem as frequências absolutas. E depois, da forma que já vos ensinei, façam a frequência relativa, não é? Percentual, e a acumulada. Perdão, nem é necessário isto, peço desculpa. Portanto, vocês fazem só estas duas, lista 1 e lista 2. E depois vão pedir para fazer as variáveis, está bem? O varstat ou um var consoante as máquinas, está bem? E dá a média, dá a moda, a mediana e os quartis. E, portanto, vocês vão confirmar estes valores todos assim. E vocês dizem, então, e no exame? No exame pode ser
assim com a calculadora. Coloco a lista 1, coloco a lista 2, tem é que representar isto tal e qual como aqui está. Dizem, na lista 1 introduzi os dados 1, 2, 3, 4. E na lista 2 introduzi 5, 6, 6, 1, 5. Calculei as variáveis estatísticas e obtive o valor tal e tal. Pronto, é assim que têm de fazer. Experimentem para confirmar estes dados.